Boa noite, meus queridos irmãos, como é que estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Aqui mais uma vez para mais um estudo aí, né, espiritualista, desse nosso grupo de buscadores. Hoje nós vamos dar uma olhada numa terapia maravilhosa que são os florais. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar um pouquinho dos florais de Bach. Eu acho que é assim que se fala, né? Eu não sei, porque já adianto aqui que eu não sou muito bom no inglês. E são 38 florais. Tá? São subdivididos ali em 7 grupos. Eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida vocês podem perguntar no nosso grupo ou perguntar aí no canal, né? Também o pessoal que está acompanhando a gente. Tá bem, gente? Eu espero que vocês curtam aí o nosso estudo, tá bom? Vamos lá então. Muito bem, meus irmãos, então vamos começar aqui o estudo dos florais. Vamos saber, afinal, o que são florais, né? Hoje também eu vou tratar aqui dos florais de Bach. Eu não sei se é assim que se fala, eu até peço desculpas desde já pela pronúncia, né, do inglês, qual não sou expert, né? Como Bach era inglês, então os florais todos estão nesse nome. E então eu peço desculpas aí por algum erro aí que eu venha cometer, porque eu não sou bom em inglês, tá bem, gente? Mas vou colocar os nomes em inglês até porque a maioria, né, não tem tradução para português, pelo menos nós não encontramos muitos, né? Então preferi deixar em inglês, que vai ser muito fácil de encontrar se vocês forem pesquisar depois, tá bom? Pois bem, o que são florais, meus irmãos? Também conhecidos por essência floral, elixir floral ou florais de Bach. Floral é um tipo de tratamento pseudocientífico que utiliza soluções de brandy ou álcool e água, contendo diluições extremas de flores ou outras partes de plantas. Foram criados por Edward Bach, um homeopata inglês, na década de 30. A terapia floral, meus irmãos, é um método simples e natural de cura, que atua sobre o estado emocional das pessoas e não sobre a doença física. Isso aqui é muito importante a gente destacar, tá? Porque esse tratamento ele é considerado, né, pseudocientífico, porque cientificamente não houve nenhuma comprovação de que os florais tivessem algum princípio ativo capaz de curar uma determinada enfermidade. Então, por isso, ele funciona realmente como uma homeopatia. E por isso que é um tratamento alternativo, mas que nós espiritualistas sabemos da sua eficácia, né? Outra coisa também que eu queria destacar para vocês, o que é brandy, né? Brandy ou brandy é o produto decorrente da destilação do vinho de uva, geralmente com teor alcoólico de 36% a 54%, tá? Envelhecido em tonéis de carvalho aí por um período mínimo de 6 meses. Bem, então esse aí é o brandy. Bom, o Bach acreditava que as doenças eram causadas por um conflito entre os propósitos da alma e as ações, né, e atitudes da personalidade da pessoa. Aí que essa guerra interior levava a humores negativos e principalmente, meus irmãos, a bloqueios energéticos, né, o que causaria uma desarmonia na pessoa, né? Então a cura, né, seria o restabelecimento dessa harmonia entre a alma e a mente, o que acabaria, né, erradicando consequentemente a causa básica das doenças físicas. Tá? As soluções foram desenvolvidas por Bach de forma intuitiva, esse foi o método, tá? E com base na sua crença de possuir conexões psíquicas com as plantas. Tá?
Se Bach sentisse uma emoção negativa, ele poria sua mão acima de diferentes plantas e quando achasse que uma delas causava algum tipo de alívio, ele atribuía o poder de curar aquele problema emocional àquela planta. Então ele acreditava que tinha uma espécie de mediunidade, né, na verdade, né, onde ele se comunicava com as plantas energeticamente, né? E nós, como espiritualistas, sabemos disso, que é possível essa comunicação, como por exemplo no xamanismo, né, onde o xamã entra em contato com as plantas, né, com animais, etc. Só que o método é diferente, através do transe, né, causado pela ingestão de uma substância psicoativa. Não é o caso aqui. O Bach ele se comunicava através da intuição, né, numa comunicação mais energética. Então, quando chegava um problema para ele, ele mentalizava aquele problema, tipo ansiedade, por exemplo, e colocava suas mãos em cima sobre as flores, né? E quando ele sentia aquela energia, né, maior vibrando ali, ele entendia que aquela flor correspondia ao tratamento, né, daquela doença específica. Então, que a essência daquela flor servia para a cura daquela doença. Então, ele usava aí a sua mediunidade, né, estabelecendo conexões com as flores. Tá? Então, ele imaginou que a luz do sol da manhã, passando através das gotas de orvalho sobre as flores ali, as pétalas, né, transferiria esse poder de cura das flores para a água. Então o que ele fez? Ele começou a coletar as gotas do orvalho das plantas e preservar meio a meio, né, dentro de um frasco com o tal do brand, né, para produzir a essência mãe que seria diluída depois, antes do uso, tá? Só que imagine, meus irmãos, a trabalheira que dava, né, de coletar gotas de orvalho, né, gota a gota para preencher um frasco, tá? Então, percebendo essa dificuldade aí, ele passou a suspender as flores em água de nascente e deixá-las expostas ao sol, tá? Fazendo essa combinação, então, né, a água, o calor do sol e a flor, né? Então, quando isso não era possível, por exemplo, quando não tinha sol, né, ele entendeu então que as flores podiam ser fervidas, tá? Porque a ideia do sol era transferir o calor, né, para a planta. Então, ele começou a usar então o calor através da fervura, tá, do fogo. Então, ele ficou satisfeito com esse método, que apesar de simples, envolvia um processo que combinava os 4 elementos da natureza, por exemplo, a terra, né, que nutre a planta, né, o ar, do qual ela se alimenta, né, o sol, o fogo, para transferir o seu poder através do calor, e a água, finalmente, para coletar e se enriquecer com seu poder curativo magnético, né, a água como a grande condutora universal, né, meus irmãos. Então, tinha essa função aí, tá? Existem, meus irmãos, inúmeros sistemas de florais aí pelo mundo, né? Florais da Califórnia, da Austrália, florais brasileiros, florais de São Germain, filhas de Gaia, enfim, uma gama de florais, né? Que a gente vai estudar mais para frente, né? Eu já tenho essa ideia de no próximo vídeo aí trazer para nós os florais de São Germain também, que são dos mais conhecidos, tá? Mas hoje vamos ficar com os florais de Bach. No Brasil, as essências florais não são consideradas medicamentos, nem drogas, nem insumos farmacêuticos, portanto não sendo regulamentados pela Anvisa, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Essa classificação exime esses preparados de apresentarem comprovações de eficácia em tratamentos, mas também não permite que sejam apresentados indicações terapêuticas com finalidades preventivas ou curativas. Ou seja, como não houve essa comprovação científica, né, de que os florais possuíssem um princípio ativo capaz de curar uma enfermidade, tá? Então ele não é considerado um alopático, portanto ele não tem essa necessidade de comprovação, mas de outra maneira ele não entra,
né, ele não pode ser prescrito por um médico como um tratamento alopático, né? Com tudo isso, em 2018, as terapias florais foram inseridas na lista de práticas integrativas oferecidas pelo SUS, como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, embora ele não seja uma terapia médica, né, vamos dizer assim, alopática, ele foi considerado como uma terapia, aliás, a terapia floral foi inserida como prática integrativa, tá? Porque eles acreditam que o estado mental da pessoa ele é muito importante aí para a eficácia do tratamento médico, né? Se uma pessoa que está tendo um tratamento e ela deposita fé, né, naquilo ali, a chance dela se curar é muito maior do que ela não acreditar no que ela está ingerindo, né? Então, como a ciência sabe disso, eles aceitaram, né, o uso dos florais como práticas integrativas, mas não como uma terapia médica, vamos dizer assim. Tá? Bom, e para que servem os florais, meus irmãos? Eles atuam, como nós dissemos, nos campos emocionais, espirituais e, consequentemente, no campo físico da pessoa, né? Harmonizando e equilibrando a personalidade da pessoa, né? Reagindo contra aquele estado de ânimo negativo, né? Como irritação, medo, ansiedade, depressão, etc. Né? E para cada essência floral, ela possui uma função específica, tá? Que atua sobre o emocional, reequilibrando ali e curando, né, aquele quadro desarmonioso, tá? Então essa terapia ela é completamente natural e não tem contraindicações, tá? E utiliza-se aí ao todo 38 tipos diferentes de essências, tá? Então esse floral de Bach ele é composto de 38 tipos de florais, tá bem? Bom, esses florais eles são divididos em 7 grupos específicos, de acordo com o estado emocional da pessoa. Então nós vamos ver aí, né, esses 38 florais divididos dentro desses 7 grupos. Então temos aqui o grupo do medo, da falta de interesse, da indecisão e insegurança, grupo da solidão, da hipersensibilidade às influências e opiniões, grupo do desalento e desespero e da preocupação excessiva. Okay? Bom, então vamos começar aqui pelo primeiro, né? Obviamente, o grupo do medo. Então nós temos aqui o Mimulus, que é as florzinhas amarelas para o tratamento do medo conhecido, é o medo de alguma coisa, né? E depois o Rock Rose, ou Rock Rose, enfim, né? Que é essa rosa, né? Ela é uma espécie de uma rosa amarelinha, cuja essência aí é usada para o tratamento do pânico e de medo extremo. Tá? Meus irmãos, nós colocamos imagens assim mais amplas das flores para que vocês possam identificar a planta em si também, né? E vejam que essas duas primeiras, amarelas, o Mimulus e o Rock Rose, olhando de longe parece que são iguais, né? A mesma flor, contudo não são. A gente consegue perceber então com uma imagem mais apurada, né, da flor. Então por isso nós fizemos questão de colocar uma imagem mais ampla, né, da flor ali na planta e da flor em si. Então nós percebemos a diferença, né, quando temos essa visão mais de perto. Tá? Bom, e essa aqui, a Cherry Plum ou Cherry Plum, essa nós conhecemos, né? É a flor da cerejeira, né? Essa flor, a essência dessa flor é usada para tratamento do medo de perder o controle. Tá? Depois nós temos nós temos aqui o Aspen, tá? Que é usada, essa florzinha vermelha, que é usada para tratar medo do desconhecido, né? Pessoas que têm medo do desconhecido. Tá? E essa vermelhinha aqui, que é a Red Chestnut, eu acho que é assim que se fala, que em tradução do inglês significa castanha vermelha.
não sei se é flor de castanheira, enfim, eu não conheço, tá bem? Usada para o tratamento do medo com angústia, tá? Pessoas que possuem medo com angústia. Então, esse floral aí, Red Chestnut. Ok. Bom, então são um total de 5 florais, aquele primeiro grupo, tá? Agora nós vamos para o segundo grupo, que é o grupo da falta de interesse. Esse aqui é composto por um total de 7 florais. São bastante florais mesmo, tá? Então nós temos aqui o Clematis, ou Clematis, tá? Que é essa flor estreladinha, né, de cor roxa, que ela serve para o tratamento de pessoas que possuem devaneio, pessoas que estão desligadas do momento presente, né? As pessoas que estão viajando, né, no outro mundo e não estão ligadas aqui no atual. Depois nós temos a Olive, também conhecida por nós, né, que é a flor da oliveira, né, da oliva, indicada para o tratamento de exaustão física e mental, tá? E a Chestnut Bud, né, que em tradução do inglês aí seria o broto da castanha, ou da castanheira, né? Essa florzinha vermelha aí, muito usada para pessoas que possuem falta de observação, tá? Depois nós temos a Honeysuckle, que é essa florzinha, várias cores, né, muito bonito por sinal, para o tratamento de pessoas que estão naquela nostalgia, né, vivem naquela saudade do tempo passado, né, tem dificuldade de se desligarem do passado, viver o presente, né? E aí e temos a Wild Rose, que é essa rosinha, cuja essência é usada para tratamento de apatia e cegueira diante da beleza da vida, tá? Temos ainda a flor da mostarda, essa também muito conhecida por nós, usada para o tratamento de depressão profunda. Então é uma flor que está ao nosso alcance também, bem conhecida, usada aí para tratamento da depressão, né? Pessoas que estão com muita depressão, tá? E a Red Chestnut, que é essa branquinha, que é usada para tratar pessoas que possuem pensamentos obsessivos, tormento mental, pessoas que estão atormentadas, né? Então, essa aí são os 7 florais, né, desse segundo grupo aí da falta de interesse, tá? Agora nós vamos para o terceiro grupo, que é o grupo da indecisão e insegurança. Aqui sim nós temos um total de 6 florais, tá? A saber aqui então, temos o cerato, né, essa flor estrelada, né, azul com tons de lilás, para tratamento de pessoas que estão com insegurança, tá? Depois a Scleranthus, ou Scleranthus, eu não sei como se diz, essa branquinha, cuja essência é usada para aquelas pessoas que estão em dúvida entre duas opções, tá? Estão um pouco indecisas. E a Gentian, ou Gentian, que é essa rosa, né, tons de lilás, usada para tratamento de desânimo, ok? Temos ainda a Gorse, acho que é assim que se fala, a amarelinha, para aquelas pessoas que estão com falta de fé, de esperança, né? A Wild Oat, que é a nossa conhecida aveia, ok? Então essa florzinha aí, que parece um sininho branco, né? Muito usada no tratamento daquelas pessoas que possuem incerteza diante de novos caminhos, não sabem que caminho tomar, né? E a Horben, eu acho que é assim que se diz, que é essa florzinha aí em tons de amarelo e vermelho, usada para pessoas que possuem fadiga física e mental, certo?
Então essas são os 6 florais aí desse terceiro grupo. Pois bem, então vamos para o quarto grupo, que é o grupo da solidão. Para esse grupo nós temos apenas esses 3 florais aí que nós vamos ver. A impatience, tá? Que nós conhecemos por beijinho, né? Também é conhecido em alguns lugares como beijo de alemão e tem outros nomes. Essa flor é uma florzinha pequenininha que dá aí em qualquer jardim aí você encontra, né? Mas ela é mais conhecida por beijinho, tá? Essa florzinha, a essência dela é usada para o tratamento de pessoas que possuem impetuosidade, né, impaciência, né, que acaba afastando as pessoas, né, e elas acabam ficando sozinhas por causa disso, tá? Depois nós temos a Water Violet, que é essa branquinha, que serve para o tratamento de altivez, né, de orgulho, tá? E a Heather, eu acho que é assim que se diz, que é essa rosa, para aquelas pessoas que possuem egocentrismo, né, falta de comunicação com o mundo, quer dizer, pessoas que estão voltadas somente para elas, né? Pois bem, então esses aí são os 3 florais desse grupo, tá? Agora nós vamos para o quinto grupo, que é o grupo da hipersensibilidade às influências e opiniões, tá? Muito bem. Nós temos aqui, elas são compostas de 4 florais, tá? Então nós temos aqui a agrimony, ou eu não sei como é que se diz isso, agrimony, eu acho que tá? Essa amarelinha usada para tratamento da dissimulação provocada e ansiedade, tá bem? A century, que é essa rosinha em tons de violeta, para aquelas pessoas que têm submissão, né? Falta de autodeterminação, tipo a Maria vai com as outras, né? Enfim. Depois nós temos a walnut, ou walnut, não sei como é que se fala, tá? Que trata para o tratamento e preservação da individualidade da pessoa para novos propósitos. Então é mais ou menos parecida com aquela anterior. E a holly, tá? Que é essa branquinha com tons de lilás, para o tratamento de pessoas que possuem muito ciúme, muita inveja, muita desconfiança, né? Então essa essência aí é muito indicada, tá? Todas elas escolhidas por Bach, né, pessoal? Então essas 4 são esses 4 florais, né, essas 4 flores, são desse quinto grupo aí. Então agora nós vamos para o sexto grupo, que é o grupo do desalento e desespero. Então nós temos ali eu acho que é oak, o nome que você fala, para o tratamento do desalento, né, e de excessiva rigidez consigo mesmo, a pessoa que se cobra demais, né? Então essa florzinha amarela aí. Depois nós temos a elm para o tratamento do cansaço temporário. São pessoas que estão com aquele cansaço assim, seja do trabalho, seja de outra atividade, né? Esse floral é muito bom, tá? Para ajudar a pessoa a se recuperar. E a pine, nós sabemos que é o pinheiro, né? O pinho. Então, a flor do pinheiro, muito conhecida por nós, tá? Usada para o tratamento daquelas pessoas que possuem sentimento de culpa, ok? Esse grupo é um grupo bem grande, né? É composto aí de 8 florais, tá? Então, nós já vimos 3, então vamos ver mais as outras 5, né? Nós temos essa que é a larch, ou lark, né?
Vejam que é uma flor parecida com a do pinheiro, mas não é, né? Vocês conseguem ver essa diferença na imagem de fundo, tá? Usada para tratamento de sensação de fracasso. Depois nós temos a Willow ou Willow, que é essa amarelinha, cuja essência é usada para tratamento de ressentimento e amargura, tá? E a Sweet Chestnut, que é usada para pessoas aí que estão em estado de desolação e desespero, tá? Ainda temos aqui a Crab Apple. Essa vocês conhecem, que é a flor da macieira, né? Para o tratamento aí de pessoas que possuem desejo incontrolável de pureza, né? De vida sem máculas. Aquela pessoa que não entende que ela pode errar, que nós estamos aqui para acertar e para errar também. Faz parte da nossa evolução, né? Então é usada aí a essência dessa flor, a flor da macieira, tá? E depois nós temos a estrela de Belém, né? Que é a tradução lá da Star of Bethlehem. Essa flor muito bonita, né? Parece uma estrela mesmo, branquinha. Muito usada para tratamento de traumas físicos e mentais, tá? Então aí nós vimos um total de 8 florais, né? Nesse grupo do desalento aí, do desespero, né? Então veja, são 8 florais usados nesse tratamento. Pois bem, agora nós vamos para o 7º e último grupo, que é o grupo da preocupação excessiva, tá? Então esse aí tem um total de 5 florais. Então, começando ali pela chicória, né? Todos nós conhecemos também. Usada para aquelas pessoas que possuem apego demasiado a situações ou pessoas, né? Chega a ser obsessivo, né? A ligação, né? Então conseguimos harmonizar esse desequilíbrio aí, né? Com a chicória, tá? Depois nós temos eu acho que é Vervain que você fala, né? Essa rosa, a rosinha, né? Em tons de lilás. Para aquelas pessoas que têm falta de autodisciplina, né? Pessoas que possuem aquela euforia em excesso, né? Que acham que tudo é brincadeira, né? E aqui, meus irmãos, nós temos a única essência que não é tirada da flor. Por isso que nós falamos em 38 essências, né? Porque existe esta exceção, tá? Da qual nós chamamos de Rock Water, tá? Traduzindo do inglês seria água da rocha, né? Água da pedra, tá? Aqui no Brasil para nós é a água da nascente, tá? Muito usada aí para o tratamento daquelas pessoas que possuem a negação a si mesmo, né? Inflexibilidade diante da vida, pessoas que não aceitam, né? Não se aceitam, enfim. Inclusive aqui pode levar até um risco de suicídio, né, da pessoa. Então tiramos a essência dessa água da nascente aí, tá? Rock Water, tá? E por fim nós temos aqui a Vine, que é a flor da videira, né? Também conhecemos essa branquinha, tá? Para o tratamento de avidez pelo poder, ambição, que leva à tirania, né? Pessoas que têm ambição em demasiado. E essa aqui que se chama, eu acredito que é Beach, que se fala, tá? Para o tratamento da intolerância, tá bem, meus irmãos? Então essas aí são os 38 florais de Bach que nós vimos, subdivididos em 7 grupos. Pois bem, e como são preparados, né, os florais? A colheita, né? Começa com a colheita das flores. Então a colheita ela é realizada por volta das 8 da manhã, aproveitar bem os raios solares, né? Se possível, são recolhidas flores de diversas plantas do mesmo tipo, tá? Usam-se pinças para colher as plantas e não ter contato com as mãos, tá? Ou seja, com a nossa energia, tá? Ela conserva a sua energia purinha, né?
Aqui inclusive, se não, a gente pode de repente usar até uma luva, né, em vez da pinça, né, para fazer essa colheita, né. Bom, depois da colheita das flores, então nós vamos para a segunda parte, que é a preparação das essências mãe, tá? Então aquela primeira essência que é tirada da flor. Então existem dois métodos, né? O método do sol e o método da fervura, tá? Como funciona o método solar, então? As flores são colocadas numa cuba de cristal, tá? Então enche-se ela até em cima com água, né? Água cristalina da fonte, de preferência, né? E coloca as flores ali em cima e deixa em contato direto com o sol durante 3 horas, tá? Só que aí neste caso o céu deve estar limpo para que a luz do sol, que não haja nenhuma interferência, né, entre a luz do sol e a água ali com as flores, tá bem, meus irmãos? Se estiver chovendo, né, que não possa pegar essa luz do sol, então nós vamos para o segundo método, que é o método da fervura, tá? Então as flores são colocadas num recipiente de inox, né, ou de vidro ou outro tipo, tá? Coloca-se a água da fonte, as flores, e ferve durante 20 a 30 minutos, tá bem? Bom, depois, né, que termina, né, a fervura em ambos os métodos, tá? A essência mãe deve ser coada e colocada num frasco âmbar, que é esse frasco marronzinho que vocês estão vendo, na proporção de 50% de essência mãe, que é aquela que vocês vão tirar ali da cuba de cristal ou da panela, né? E 50% do brandy para conservação, tá? Esse brandy aqui também, ele pode ser, ao invés do brandy, pode ser o álcool, como nós vimos, e o próprio vinagre, né? Que é a destilação ali daquele vinho. E o vinagre, quando ele vira vinagre, ele fica com teor também mais alto, né? Também pode ser substituído aí, tá bem? Bom, feito isso, feita a essência mãe, então vão ser preparados aí a solução estoque, tá? Então são usados frascos âmbar também, né, só que menores, e a proporção deve ser de 240 partes do brandy para cada parte de essência mãe. Então 240 gotas de brandy para cada gota de essência mãe, tá? As essências estoque têm prazo de validade indeterminado, então não tem perigo de estragar, tá? Bom, e feitas essências estoque, né, colocada, né, dividido toda aquela essência mãe nas essências estoque, então vai ser feita a preparação do floral, né, para uso. Então em frascos pequenos de 30 ml vai se adicionar 70% da água mineral, né, e 30% de conservante, tá? Pode ser o brandy, o vinagre, como dissemos, ou a glicerina, tá bem? Para cada frasco basta apenas 2 gotas de cada essência do estoque, a essência estoque da composição. Então depois da essência mãe passa para a essência estoque, e da essência estoque vai botar apenas 2 gotinhas, tá? Se for utilizado uma essência composta, ou seja, uma essência de mais de uma flor, como o Rescue Remedy, depois nós vamos dizer o que é isso aí, tá? Então você vai usar 4, porque são 2, tá? Se usar, no caso ali, 2 flores são 4 gotas. Se for mais de uma flor, 2 gotas de cada flor, tá bem? E a dosagem, né? Bom, aí para tomar mesmo, né? Então nós temos 3 métodos aí, tá? Ou você vai tomar num copo d'água, tá? Ou vai ser diluído num conta-gotas, tá? Ou vai colocar direto na língua, tá? Bom, vamos ver o primeiro método aqui, que é a diluição no copo d'água. Esse método consiste em diluir 2 gotas de cada essência floral, né, indicada pelo seu terapeuta, né, obviamente, num copo d'água, e depois ir bebendo,
ao longo do dia, pelo menos 4 vezes ao dia, tá? No mínimo aí. Caso não se beba o copo inteiro num dia, é possível guardar na geladeira para consumir no dia seguinte, tá? Esse aí é o método mais utilizado para tratamentos curtos. E aqui, pessoal, a gente está apenas demonstrando como é feito, né? E a dosagem aqui. Então, de forma alguma, vocês tentem fazer isso sozinhos em casa, né? Vamos deixar isso muito claro. Procurem, embora não tenha nenhuma contraindicação, mas é ideal que vocês procurem um terapeuta floral, né? Que possa preparar o floral certo, né? Para o problema que você está passando. Ou façam um curso, né? Se especializem realmente para vocês fazerem um bom uso disso, tá bem? Bom, o segundo método seria a diluição num frasco de conta-gotas. Então, colocar 2 gotas de cada floral de Bach indicado pelo terapeuta no interior de um conta-gotas de 30 ml e em seguida preencher com o restante de água filtrada. Tá? Depois, beber 4 gotas dessa mistura pelo menos 4 vezes ao dia. Então você vai diluir o floral num conta-gotas, num outro conta-gotas, vai colocar água, né? E depois vai beber, e aí vai colocar, você vai diluir mais ainda, né? Ele acaba sendo um pouco mais fraco, né? Então depois deve-se beber 4 gotas dessa mistura, pelo menos 4 vezes ao dia. Tá? O frasco conta-gotas pode ser guardado na geladeira até 3 semanas. Tá? Ele é um método mais usado por quem precisa fazer um tratamento mais longo, tá? E ajuda a diminuir o desperdício também da essência floral, né? Como a pessoa precisa usar por mais tempo, então ele é uma diluição dentro de outra, né? E não acaba rendendo, né, o floral, tá? E o terceiro método é colocar diretamente na língua. Tá? Esse aí é um método que pode ser mais difícil para quem está começando a usar os florais, pois os florais não são diluídos, possuindo um sabor muito intenso. Tá? Nesse método, as gotas devem ser pingadas diretamente na língua, ou seja, 2 gotas sempre que necessário. Bem, mas mais uma vez a gente recomenda que vocês façam o tratamento de acordo com a prescrição do terapeuta, né? Até mesmo para ter uma eficácia maior, né? Bom, o que é o Rescue Remedy, né? Acho que é assim que se diz. Tá? Rescue no inglês ele significa resgatar, salvar, né? Ajudar. Seria uma emergência, né? Vamos dizer assim, Rescue Remedy seria um remédio de emergência, um tratamento de emergência, né? Ele é uma mistura, tá, desenvolvida também pelo Dr. Bach, pode ser comprada pronta, né? E combina aí 5 tipos de florais diferentes. Tá? Então ela é bem mais forte, né? O Rescue Remedy ele pode ser usado em casos de emergência causados pelo estresse diário para ajudar, né, a ultrapassar situações difíceis e também estressantes. Tá bem, meus irmãos? Então é isso, né, que nós tínhamos aí para dizer sobre os florais. Tá bem? Então é isso aí, pessoal. Nós vimos aí, né, que os florais não são considerados remédios, né, alopáticos, né, contudo são usados aí na terapia de doenças ligadas à nossa personalidade, à nossa mente, né, à nossa espiritualidade, e são essas doenças responsáveis pelas doenças físicas que nós temos, né? Muito embora a medicina não tenha considerado, né, a terapia floral como um tratamento curativo ou preventivo, no Brasil, ao menos aqui, já é aceito como prática integrativa, como vimos, né? Trazendo um pouco para a questão da espiritualidade, os florais têm trazido resultados excelentes, né, meus irmãos? E nós indicamos muito, né, eles, e sabemos da essência das plantas, né, da sua energia, e que são muito eficazes aí
nesses tratamentos, né, do nosso espírito, do nosso bem-estar, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição. No mais, eu desejo para vocês uma feliz noite, um ótimo final de semana e até a próxima. Paz e luz, meus irmãos.